Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal falando de Uber. Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, onde eu falei que tem melhores horários para você trabalhar na Uber, né? Você não deve sair conforme a sua vontade. Você tem que fazer a vontade do passageiro e trabalhar no horário em que ele precisa e não na hora que você precisa, na hora que você quer. Então, nós vamos dar continuidade agora, tá? Aquele vídeo eu estava falando mais especificamente com relação aos dias de semana, né? Até eu falei aí, citei algumas coisas sobre horário escolar, né? E pessoal saindo para trabalhar. Agora o pessoal estava lá me perguntando, mas e fim de semana, qual que é o melhor horário? O fim de semana, o melhor horário é o dia inteiro, entendeu? Você pega de manhãzinha e vai até de noite, se você quiser, porque tem corrida o dia inteiro. Entendeu? Então já não é assim, que nem... Já não são períodos alternados, conforme eu falei nos dias de semana. Fim de semana, normalmente tem corrida o dia inteiro. Agora tem uma ressalva aqui que eu gosto de falar com vocês aí, que eu gosto de passar a minha experiência. No domingo à tarde, eu não sou muito amigo de pegar passageiro. E eu vou explicar para vocês, vocês vão me entender. Domingo à tarde, é assim... A maioria dos passageiros, normalmente eles estão em casa de parentes e vão retornar para suas casas. Então o que acontece? Eles vão para casa dos parentes, aí eles fazem churrasco, aí eles bebem lá quanto pode. Até eu vou citar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu fui buscar uma passageira, me solicitou ir pela Uber. Cheguei lá, ela estava na rua já com o celular na mão. Cheguei lá, era uma festinha, tinha umas bexigas assim, e eu vi que era uma festa. Ó, já vou dizendo pra você, se você for buscar gente em festa, fica ligeiro. Você viu bexiga pendurada no portão, fica ligeiro. Porque é o seguinte, vem de pacote. E não é uma vez só que aconteceu comigo, são várias vezes. Aí tinha uma mocinha lá no portão esperando. Falei, beleza, a moça já tá esperando, com o celular na mão. Cheguei lá, tal, virei o carro já fiquei pronto pra sair. Aí ela falou pra mim assim, ai moço, você não espera que minha mãe tá vindo que ela vai também. Aí era um barranco, assim, dava pra ver o pessoal na festa lá em cima. E é cheio de bexiga, assim, no portão. Falei, caramba, tem que esperar, já ferrou. Falei, onde é que você vai, moça? Ela falou, eu vou aqui pertinho mesmo, num bairro aqui do lado. Falei, pô, ela me deu já logo uma martelada. Eu já tava, assim, se fosse pra buscar ela, levar rapidinho, beleza, tudo certo. Acontece que ela foi me dando as marteladinhas, né? Falei, caramba, já é, assim, já tem que pegar mais gente. Que eu não gosto, eu gosto de levar um. Eu não gosto, 2 pra cima já fica meio assim, né? Mas vamos lá. Ah, minha mãe tá vindo, você não espera? E eu não iniciei a viagem. Outra coisa, gente, não inicie a viagem sem você ter certeza do que você vai fazer. Vai lá com o botão, não tenha pressa de ligar o botão lá pra iniciar a viagem. E eu lá com o botãozão sem ligar, hein? Aí, olhei pra cima assim, a mãe dela tava trazendo, acho que era o vô, não sei se era vô, se era pai, que era um velhinho. Assim, todo manquetola, sabe? Tudo assim, parece que tinha bebido um garrafão de vinho. Ou de cerveja, sei lá. Quando eu olhei aquilo ali, falei, viu, ele vai também? Vai nós 4. E tem mais o meu irmãozinho também que vai. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, ó. Aí eu falei pra ela, faz o seguinte, moça, eu não vou levar, tá? Eu tô vendo que ele tá meio alterado lá e eu não levo passageiro assim. Ah, mas moço, falei, você me dá licença, eu já recebi uma outra chamada, agora eu tenho que fazer mesmo. E peguei e já fui saindo, eu já tava com o carro pronto pra sair. Vocês estão vendo os macetes que eu vou passando aqui pra vocês? Gente, assina nosso canal, gente. Eu vou falar assim, só coisa boa, não tem por que não assinar. Então inscreva aí, ó. E clica o sininho também para você receber a notificação. Então eu só vou falando coisa que é interessante, que é importante vocês acompanhar meu canal. Canal falando de Uber, mas fala de 99, de tudo, né? Do nosso dia a dia. Então vamos lá. Peguei e saí. Deixei a mocinha lá, ela nem falou nada, só ficou assim com o celular na mão. Olhei pelo retrovisor, ela só lá. Falei, viu, ó, sinto muito, mas eu não levo, já tem até outros vídeos aí que eu falo assim, eu não levo bêbado. Eu não levo, entendeu? E outra, 4 pessoas num bairro perto, devia dar o que, uns 2 km só o bairro que ela falou. Falei, então não, eu me desagradei por aquela corrida e eu não fiz. E nós temos essa prerrogativa, entendeu? Porque nós temos que ser profissional.
Eu não posso trabalhar com o coração. Eu não posso ter dó da família. Vai, é uma família. Eu tenho um amigo meu aí, inclusive foi eu que coloquei ele na Uber. Aí eu começo a falar, não paro, né? Ele trabalha estritamente com o coração. E eu falei pra ele, você não é profissional, porque você tem muito amor. Você tem muito amor. Você não serve pra trabalhar na Uber. Porque você sai com o teu carro fazendo caridade. Eu falei, quanto você tá trazendo pra casa? Ah, eu faço as contas às vezes não faço, mas o que importa é que eu tô fazendo o bem. Falou, oh, meu Deus do céu, que samaritano ótimo. Eu gostaria de ter a oportunidade de só fazer o bem pros outros, né? Trabalhar fazendo o bem. Só que eu não consigo, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar, entendeu? Então eu associo as duas coisas, eu ganho um pouquinho e faço bem também. Mas, sabe, então a família lá, eu deixei. Sinto muito. Por quê? Porque não tem condição daquele jeito. Então é esse o segredo. Chega, já deixa o carro pronto para sair. Se for à noite, deixa o carro só ligado, apaga os faróis. Eu tenho alguns vídeos aí que eu mostrei para vocês já, falando da segurança, de como você deve fazer quando você vai buscar um passageiro. Você estaciona o carro, deixa ele ligado, apaga tudo. Porque tem muitas ocorrências que acontecem quando lá o mal intencionado passa por você e vê que você é um Uber e você está ali pegando um passageiro. Aí ele já vê uma oportunidade ali e acaba ali cometendo um crime. Então o que eu quero dizer? Se você tiver apagadinho num canto lá, esperando o passageiro, que às vezes tem que esperar, né, infelizmente, desliga o carro, fica como se você tivesse estacionado. Porque o mal intencionado que passar aqui de moto, ele vai ver o carro estacionado e carro estacionado não é interesse dele. Entendeu? Então, fique como se você estivesse com o teu carro estacionado quando estiver esperando o passageiro. Não fiquem pronto para sair, tipo assim, com o carro no meio da rua, tô farol ligado. Aí, meu amigo, você vai ser um alvo fácil. Então é mais essa ainda, para você prestar atenção. Beleza? Tem muita coisa, gente. A gente vai passando para vocês em outros vídeos aí, beleza? Um abraço, fique com Deus e bons ganhos.